Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos hoje com a nossa aula 226 do nosso curso de Matemática Básica, trabalhando aí no momento com Geometria Plana. Bom, antes de nós entrarmos no assunto da aula de hoje, gostaria de esclarecer alguns pontos aí da aula passada. Só retomando então, na aula passada nós vimos o importante conceito de seviana, né? Então, esse conceito de seviana que nós vimos na aula passada, quando nós temos um triângulo, nós definimos, embora de maneira informal, mas definimos que seviana seria qualquer segmento de reta partindo de um vértice do triângulo e chegando até o lado oposto. E aí nós permitimos na aula passada que poderiam ser sevianas também os próprios lados do triângulo seriam sevianas também. E não permitimos segmentos externos ao triângulo. A partir do momento que nós falamos em sevianas, nós comentamos de duas sevianas muito importantes, que são a mediana de um triângulo, que parte de um vértice e chega até o ponto médio do lado oposto, e a bissetriz também, bissetriz interna, que divide o ângulo ao meio, sempre um segmento de reta. No entanto, pessoal, eu gostaria de apresentar uma definição um pouquinho mais geral de seviana, que vai ser o seguinte. Primeiro que nós não vamos permitir que o lado seja seviana, tá? Essa definição é mais comumente encontrada depois que eu fiz o vídeo, trabalhei com o vídeo, né? Na própria edição do vídeo que eu fui analisar melhor essa definição de seviana. Nós poderíamos continuar com aquela definição da aula passada, mas uma definição que me pareceu mais interessante é a seguinte, nós não permitimos os lados, tá certo? Do triângulo, porém nós permitimos que ela seja externa. O que seria isso? Bom, se nós tivermos o prolongamento dos lados de um triângulo, então esses segmentos também serão sevianas, olha só. Isto aqui também vai ser seviana relativa àquele vértice, né? Ou a esse lado. Então, como é que nós vamos definir agora a seviana de uma maneira geral, né? Bom, seviana vai ser o segmento de reta, qualquer segmento de reta, que parte de um vértice e chega até a reta suporte do lado oposto, exceto os próprios lados do triângulo, tá? Então nós não vamos permitir que sejam os lados. Bom, com essa definição, o conceito de altura também se torna uma seviana. Bom, primeiro, quando o triângulo é acutângulo, todos os ângulos agudos, todas as alturas seriam internas. E aí nós comentamos que só naquele caso, na aula passada, né, que seriam sevianas. Mas nós vamos extrapolar esse conceito para os triângulos obtusângulos, né, nós vamos ter alturas externas. Bom, por esse conceito, essas alturas externas também vão ser sevianas, né? Então aqui nós temos um prolongamento, e aí esta altura, né, que forma aqui 90 graus, né, portanto com a reta suporte do lado oposto, ela é uma seviana também, tá? Então agora, qualquer segmento de reta, partindo de um vértice e chegando até a reta suporte do lado oposto, exceto os próprios lados do triângulo, serão sevianas, tá? Isso, por outro lado, vai deixar de ser seviana esse tipo de situação. Quando nós temos um triângulo retângulo, né? Esta altura, nessa situação aqui, nessa situação já não é seviana mais, tá? Porque aí coincide com o lado do triângulo. Apenas uma mera formalidade. Primeiro, por que se inclui qualquer segmento, né, que une o vértice ao lado oposto, à reta suporte do lado oposto? Devido principalmente ao teorema de Ceva, né, que eu comentei na aula passada. Nós vamos comentar sobre esse teorema futuramente, tá? Nem falei qual é o teorema, mas é um teorema bastante famoso, bastante interessante. E o Giovanni Ceva, né, o italiano aí, que trabalhou muito com isso, ele trabalhou com esse conceito, né, de uma maneira bastante geral. Então, que depois, claro, recebeu o nome de seviana e tal. É claro que não foi ele próprio que chamou de seviana, né? Ele próprio não se homenageou, digamos assim. Mas, então, por conta deste resultado, né, o teorema de Ceva, que é interessante nós definirmos seviana dessa maneira mais geral, e é interessante nós excluirmos os próprios lados, senão, no resultado de um teorema importantíssimo, o teorema de Ceva, nós vamos ter, nesse resultado, uma divisão do tipo 0 sobre 0, tá? Então nós vamos ter esse tipo de situação, 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Quer dizer, quanto que é 0 dividido por 0?
Então, para evitar esse tipo de situação indeterminada, né, no teorema de Seva, nós excluímos aí a seviana como sendo um próprio lado de um triângulo, tá? Mas isso tudo vai ficar mais claro futuramente, né, quando nós realmente estudarmos o teorema de Seva, tá? Por enquanto eu só quero comentar com vocês para a gente já ir se preparando aí com esse conceito aí de maneira mais rigorosa, tá bom? Então é isso. Um outro ponto, né, que gostaria de comentar é o seguinte: nós na aula passada, inclusive na própria thumbnail aí, né, do próprio vídeo, nós falamos em segmentos notáveis de um triângulo. E aí nós incluímos as medianas, né, parte de um vértice chega até o ponto médio do lado oposto. Falamos nas bissetrizes internas, parte de um vértice e chega até o lado oposto, dividindo o ângulo ao meio. Falamos nas alturas, né, que parte de um vértice e chega até a reta suporte do lado oposto, formando 90 graus. E falamos também nas mediatrizes, né, de um triângulo. E depois nós falamos na bissetriz externa também, bissetrizes externas de um triângulo. Apenas para deixar bem claro, nós falamos em segmentos notáveis, tá? Mas alguns desses são de fato segmentos, como é o caso da altura da bissetriz interna e da mediana, mas outros, por exemplo, a mediatriz, no caso, é uma reta, e outro é uma semi-reta, que é no caso da bissetriz externa. Mas nós chamamos, de uma maneira geral, segmentos notáveis de um triângulo, tá? Então, é só um preciosismo, aí, um rigor para a gente não cometer esse tipo de deslize aí. E por fim, algumas das construções que nós fizemos na aula passada, por exemplo, o conceito de mediatriz, né? Nós falamos que é a reta que divide aí que passa pelo ponto médio de um segmento e formando 90 graus. Agora, tudo isso nós simplesmente falamos, né, comentamos desses segmentos, dessas bissetrizes e tal, né, dessas medianas, mas a rigor, todos esses segmentos, esses entes geométricos, teriam que ter a sua existência justificada, né? E basicamente essa existência ela é justificada num conceito de uma geometria mais axiomática, numa estrutura de um curso de desenho geométrico, por exemplo. Tá? Comentei já que futuramente tenho planos aí de trazer uma playlist aí específica de desenho geométrico aqui no canal. E aí nós iríamos justificar toda essa questão de existência, de construção aí, tá? Então muitos fatos aí da geometria a gente está simplesmente utilizando sem justificar tanto a questão da existência mesmo, tá? Então isso aí teria que ir um passo além aí, para a gente poder se aprofundar nisso aí. Mas quem sabe futuramente a gente traz aí para o canal. Bom, pessoal, agora sim estamos em condições aí de começar o assunto da aula de hoje, que é congruência de triângulos. Então, na verdade, nós temos aqui dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo A'B', C'. Os nomes dos vértices, né, de maneira não aleatória, para dizer o quê? Que o vértice A tem uma correspondência, tá? Essa setinha indica uma correspondência, setinha dupla, corresponde-se com o vértice A', ou seja, ele tem uma relação aí. O vértice B corresponde-se com o vértice B' e o vértice C corresponde-se com o vértice C'. Bom, é importante a gente ressaltar que no caso de triângulos, a gente começa pelo estudo da congruência de triângulos. Existe um outro conceito que nós vamos ver futuramente, que é o conceito de semelhança de triângulos, né? E de maneira geral de semelhança de figuras geométricas, assim como nós temos congruência de figuras geométricas. No entanto, a congruência, se nós formos observar melhor, ele é um caso particular da semelhança. É uma semelhança, ele é mais forte do que semelhança. É uma semelhança em que a razão de semelhança é 1, ou seja, as figuras são realmente, grosso modo, idênticas, mas não são idênticas porque esse triângulo seria esse triângulo e esse triângulo seria esse triângulo. Então, não são idênticas, mas eles são congruentes. Quer dizer, se eu colocar esse triângulo em cima desse aqui, seria a mesma figura, embora possa parecer um pouquinho diferente aí, de acordo com a figura que eu fiz aqui, que não está perfeita. Mas enfim, o fato é que no caso de triângulos, a gente começa por estudar a congruência, ou seja, uma condição mais forte, e esse estudo da congruência é que vai ser necessário futuramente quando nós formos estudar o Teorema de Tales para estudar a semelhança de triângulos, tá? Então, olha que interessante, né? Primeiro nós temos que estudar a congruência para depois estudar melhor a semelhança. Bom, então, qual que vai ser a ideia? Uma vez que esses vértices têm uma correspondência,
nós podemos pensar uma correspondência entre os lados desses triângulos e uma correspondência entre os ângulos desse triângulo. Então, o lado AB tem uma correspondência com o lado A'B'A, AC com A'C' e BC com B'C'. Assim como o ângulo A, né, que seria mais correto se a gente colocar ângulo BAC, tem correspondência com o ângulo B'A'C', mas vamos falar de maneira mais simplificada. O ângulo A corresponde com o ângulo A', o ângulo B com B' e C com C'. Agora, no caso, como o nosso estudo é relativo à congruência, mais do que uma correspondência entre esses lados e entre esses ângulos, nós vamos imaginar que existe uma congruência. Então nós vamos dizer o seguinte, que o lado AB, ele é congruente com o lado A'B'. Então olha só, o lado AB é congruente, tá? É um igual com uma cobrinha em cima, congruente. O lado AC vai ser congruente com o A'C'. E o lado BC congruente ao B'C'. Além disso, adotando a notação simplificada que nós fizemos, o ângulo A chapéu, né? Congruente ao ângulo A' chapéu. O ângulo B chapéu, congruente ao B'C' chapéu. E o ângulo C congruente ao ângulo C' chapéu, né? O ângulo C. Então, uma notação simplificada. Então, todas essas entidades todos esses elementos, né, desses dois triângulos são congruentes. Lembrando que a gente usa o termo congruente, pessoal, muitas pessoas podem pensar, mas por que não usa-se o termo simplesmente igual, né? Quer dizer, o lado AB igual ao lado A'B', o lado AC igual ao A'C', mesma coisa para os ângulos. Por que não se usa igual e usa-se congruente? Porque, veja, este lado AB ele está aqui, né? Nesta posição aqui. E o lado A'B' está aqui. Então eles não são iguais, mas eles representam segmentos com a mesma medida, né? Então, por isso nós dizemos que eles são congruentes, eles têm a mesma medida, mas eles não são o mesmo segmento. Ora, o AB está aqui e o A'B' está aqui, então eles são congruentes. Como se nós pensássemos aí de um clone perfeito de uma pessoa, de um animal, né? Caso fosse possível, aí, enfim, não sei exatamente se é possível isso. Um clone perfeito que nós tivéssemos, eles não são iguais, mas eles são congruentes, né? Mais ou menos essa ideia aí, né? Então, uma vez que todos os elementos desses dois triângulos são congruentes, nós dizemos que esses triângulos são congruentes. Então, assim é a definição de triângulos congruentes. São aqueles em que todos os seus elementos correspondentes, no caso, os seus lados e os seus ângulos, são congruentes entre si, tá? Então, estas condições todas aqui, ó, todas essas condições implicam que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A'B', certo? E vice-versa, se o triângulo A'B', ABC, for congruente ao triângulo A'C', então os seus lados e os seus ângulos correspondentes são congruentes. Então esta relação ela vai e volta, certo? Então isto é a definição de triângulos congruentes. Basta que os seus lados e os seus ângulos sejam congruentes. Ok? Agora, a partir daqui, uma observação que a gente coloca é o seguinte, né? Que ângulos opostos a lados congruentes são congruentes. Então, por exemplo, aqui nós temos o lado AC é congruente ao lado A'C'. O ângulo oposto é o ângulo B, congruente ao ângulo B'. Né? E vice-versa, se nós pegarmos o lado oposto a um ângulo congruente, por exemplo, o ângulo A é congruente ao ângulo A'. O lado oposto é o BC, congruente a B'C'. Tá? Então, quer dizer, lados opostos a ângulos congruentes são congruentes e ângulos opostos a lados congruentes são congruentes. Então, esse é um fato que decorre da própria definição aqui de congruência. Agora, uma coisa que vocês devem estar percebendo é o seguinte, nós temos 6 condições, então, a princípio, né, para verificar que dois triângulos são congruentes. Nós precisaríamos verificar que todos os seus lados são congruentes e que todos os seus ângulos são congruentes. Mas, para nossa sorte, aí, existem condições mínimas que já garantem a congruência. Né? Ou seja, nós não vamos precisar verificar todos esses elementos. Via de regra, nós vamos precisar verificar apenas 3 desses elementos, tá? Não quaisquer 3,
mas nós vamos ter alguns chamados casos de congruência, e esses casos de congruências vão estabelecer condições mínimas aí para que a congruência seja satisfeita. Bom, nós vamos ter aqui 5 casos de congruências. Um detalhe que eu acabei não comentando com vocês, é comum dentro das congruências, né, dos lados, dos ângulos que eu acabei apagando aqui, nós usarmos notações iguais, né? Então, no caso, esse ângulo A sendo congruente ao ângulo A', a gente pode usar, por exemplo, um ângulo marcado por um risquinho apenas. O ângulo B, podemos usar um ângulo com 2 risquinhos. Enfim, para identificar que a medida deste ângulo é igual à medida deste. E este ângulo C, por exemplo, com 3, um ângulo triplo aqui, ó. Tá certo? Então, para indicar que esse ângulo C é congruente ao ângulo C'. Da mesma forma, os lados. Esse lado AB congruente ao lado A'B'. O lado AC congruente à linha C'. E o lado BC com 3 risquinhos. Né? Então, uma forma da gente trabalhar de uma maneira mais, assim, indicar, né, quais são os lados e quais são os ângulos congruentes. Com isso, a gente já estabelece os vértices que são correspondentes. Lembrando também que a gente colocou a congruência triângulo ABC congruente ao triângulo A'B', C'. Isso é interessante para a gente estabelecer a mesma ordem. O A está nesse ângulo simples aqui, depois o B é o duplo, depois o triplo. 1, 2, 3. Então, ABC, A'B', C'. Em vez de colocar ABC congruente ao triângulo A'C', embora seja o mesmo triângulo, é mais comum, né, mais elegante, digamos, nós estabelecermos a mesma ordem. Então, por exemplo, aqui, ABC, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A'B', C'. Tá? É uma questão de convenção aí que a gente adota, uma questão de elegância matemática mesmo. Bom, mas enfim, vamos começar com os casos de congruência. O primeiro caso de congruência é o caso lado, ângulo, lado. Certo? Então nós temos aqui, ó, o caso lado, ângulo, lado. Bom, o caso lado, ângulo, lado, vamos escrever aqui, né? Então nós temos aqui, ó, lado, ângulo, lado. LAL, certo? Este caso, pessoal, ele diz o seguinte, que se nós pegarmos esses 2 triângulos aqui, por exemplo, digamos que eu não tenho essa informação e não tenho esta. Não tenho esta, não tenho esta e não tenho esta, certo? Estou mostrando aqui para vocês realmente na prática como que funciona. Olha só. Então aqui nós temos esta situação, né? Então olha qual é a ideia. Nós temos esses 2 triângulos, o triângulo ABC e o triângulo A'B', C'. Então nós sabemos que este lado é congruente a este lado, nós temos um ângulo no meio, que é congruente, né, também, e nós temos o outro lado congruente àquele outro lado. Então nós temos lado, ângulo, lado. Nós esprememos o ângulo dentro de 2 lados. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Se nós tivermos 2 triângulos nessas condições, nós garantimos que eles são congruentes. Ou seja, uma vez estabelecido em 2 triângulos que nós temos neles 2, um lado, um ângulo e um lado congruentes nessa sequência, então certamente esse terceiro lado também vai ser congruente a esse terceiro lado e esses 2 ângulos aqui também vão ser congruentes aqui. Então nós vamos garantir que esses triângulos são congruentes. Então nós não precisamos estabelecer todas aquelas 6 condições, 3 lados e 3 ângulos, basta que nós satisfaçamos, né, essas 3 condições. Agora, esse caso de congruência, ele é um postulado, tá bom, pessoal? Esse caso aqui é um postulado. Postulado. Bom, o que significa ele ser um postulado? Significa que ele não tem demonstração, tá? Então, este caso de congruência é o único, é o que nós aceitamos como premissa básica das congruências de triângulo. Então, dados 2 triângulos, se nós temos um lado, um ângulo e um lado, que nós conseguimos espremer a esse triângulo, né? Nessas condições, então os triângulos são congruentes. E é relativamente razoável nós supormos isso aí, né, pessoal? Porque, veja só, se nós temos uma abertura, né? Temos uma abertura, vamos pensar no ângulo como uma abertura. E essa abertura é tal que aqui nós temos uma medida fixa, né? Essa abertura vai determinar este ângulo aqui, não é isso? Olha só. Essa abertura determina este ângulo. Então esta abertura, que é o A. E dentro dessa abertura nós definimos um
lado aqui e um lado aqui. Ora, obviamente esse terceiro lado ficou definido e este lado aqui também ficou definido, né? Este ângulo aqui também ficou definido. Porém, embora seja intuitivo, embora tenha uma certa obviedade nisso aqui, né, que certamente o terceiro lado vai ficar bem definido, ele é um postulado, tá bom? Então, esta é a nossa premissa, que lado, ângulo, lado é um postulado, ok? Então é uma premissa básica, assim como nós falamos do postulado de que uma reta possui infinitos pontos, nós falamos do postulado de que 3 pontos distintos, não alinhados, determinam um plano, que 2 pontos distintos determinam uma reta, né? que a contém, né? que os contém. Enfim, aqueles postulados que nós trabalhamos na playlist Fundamentos de Geometria. Então nós temos mais um postulado aqui, que é o fato de que lado, ângulo, lado constitui aí um caso de congruência. Muito bem, agora nós temos um segundo caso de congruência. Este já não é um postulado, mas ele é demonstrado a partir do lado, ângulo, lado, que é o ângulo, lado, ângulo. Olha só. Ângulo, lado, ângulo. Este é um teorema, tá certo? Então esse é um teorema, não vou marcar que é postulado aí não, tá? Agora, como é que seria a representação para o ângulo, lado, ângulo? Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar esse aqui. Olha só. Olha só, aqui nós temos ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Então, se nós tivermos dois triângulos que obedecem essa condição ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, então eles são congruentes. Ou seja, esse terceiro ângulo vai ser congruente. E isso é claro, né, pessoal, que vai ser congruente porque nós sabemos que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Portanto, esse terceiro ângulo é congruente. E nós conseguimos mostrar que este lado vai ser congruente a este. E este lado aqui também vai ser congruente a este. Portanto, os triângulos vão ser congruentes. Porém, é um teorema. Então, agora nós vamos aproveitar a cada caso de congruência, nós vamos fazer a demonstração. Então, olha só. Nós temos aqui uma representação. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Então, esses dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo A', B', C', eles têm essas três características em comum e nós queremos, a partir disso, justificar que eles têm todas as características em comum, na verdade, que eles são congruentes. Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos da seguinte forma. Nós vamos jogar para o primeiro caso. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos supor, ok? Vamos supor... Aproveitando que a figura aqui, o BC, parece menor do que o B', C', nós vamos supor que o BC, que é a medida do segmento BC, seja menor ou igual do que o B', C'. Tá? Vamos supor que esse segmento BC é menor ou igual. Ok. Com isso, a gente pode dizer o seguinte. A gente pode pegar esse segmento BC e a gente pode... a gente chama de transporte, tá? E aliás, esse é um axioma também da geometria básica, né? É o transporte de segmentos. Então, quando a gente pega esse segmento BC e leva ele para o segmento B', C', vamos imaginar que o ponto BC aqui no caso, né? Ele vai parar aqui, ó. Só que nesse ponto C2' aqui. Vou chamar de C2', né? Porque não necessariamente é esse ponto C', já que a gente supôs que é menor ou igual. Menor ou igual pode ser menor, né? O segmento pode ser menor ou igual, que no caso vai coincidir com o C'. Na verdade, nosso objetivo é mostrar que é igual. Bom, com isso a gente vai ter esse triângulo aqui, ó, que é o triângulo A', B', C2'. Aí, pela construção, qual é a ideia, né? A gente construiu dessa forma que o BC tenha a mesma medida que o B', C2', tá? Então a gente construiu, a gente transportou esse segmento daqui para cá. Porque a gente está supondo que é menor ou igual. Ok, uma vez que a gente transpôs esta medida aqui, ó, o BC, ele se torna igual ao B', C2'. Então aqui nós temos esta medida aqui igual a essa aqui. E esse pedacinho que sobra a gente quer mostrar que ele é igual a zero, que ele não tem nenhum valor essa medida aqui, certo? Maravilha, então olha o que acontece. A partir de aqui, nós temos o seguinte, se a gente olhar para o triângulo ABC e o triângulo A', B', C2', a gente vê que eles são congruentes
pelo caso lado, ângulo, lado. Por quê? Eles têm um lado, um ângulo e um lado em comum. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Né? Mas esse lado vai até o C duas linhas. Então, os triângulos, né? A, B, C e os triângulos A', B', C duas linhas, eles são congruentes, ok? Por que eles são congruentes? Pelo caso lado, ângulo, lado, certo? Ok, uma vez que esses triângulos são congruentes, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar, aqui eu vou, para facilitar, eu vou colocar uma medida alfa aqui para este ângulo aqui, olha só. Vamos imaginar que esse ângulo aqui mede alfa. Agora, como esses triângulos são congruentes, este ângulo aqui também mede alfa. Este ângulo aqui também mede alfa. E este ângulo pequenininho aqui, ó, este que vem aqui, ele mediria um certo beta aqui. Tá certo? Então a gente tem um alfa e um alfa aqui e um certo beta aqui. No entanto, por hipótese, este nosso ângulo original, que é o ângulo BAC, é congruente ao ângulo B', A'C'. Então, este mesmo alfa que aparece aqui com esta extremidade laranja, ele tem que aparecer na extremidade maior. Isso implica que esse beta aqui, ó, tem que ser igual a zero. Quer dizer, eu não posso ter nada aqui. Né? Não posso ter ângulo nenhum aqui. Portanto, se esse beta é igual a zero, então esse C duas linhas, ele vai se identificar perfeitamente com o C'. Tá? Grosso modo, a gente pode dizer assim. Existe uma identificação perfeita, é igual, na verdade. Ele coincide, né, com o C'. Ele coincide, na verdade, com o C'. Esse C duas linhas. Portanto, realmente essa medida aqui é a mesma que esta medida. Tá? E aí, pelo caso lado, ângulo, lado, que é o primeiro caso, nós temos que esses triângulos são congruentes. Então, partindo do lado, ângulo, a gente conseguiu fazer essa construção, jogou para o caso lado, ângulo, lado, e aí, perfeitamente, aí já caiu no postulado. Ok? Então é bem interessante a demonstraçãozinha desse caso aqui. Vamos para o terceiro caso agora. Bom, o nosso terceiro caso de congruência é o caso LLL, que é o caso lado, lado, lado. O que significa esse caso? Que se nós tivermos dois triângulos que têm os três lados coincidentes, congruentes, né? Lado, lado e lado, lado, lado e lado, então necessariamente os três ângulos também serão congruentes, ou seja, os triângulos serão congruentes. Tá? Então este caso aqui, na verdade, apenas um comentário aí, é que justifica que na aula passada nós comentamos que o triângulo é uma figura rígida. Né? É nesse sentido que o triângulo é uma figura rígida. Uma vez dados os seus três lados, os seus três ângulos também já ficam automaticamente determinados. O contrário não é verdade. Dados os três ângulos, os três lados não ficam determinados, e isso a gente vai estudar em semelhança de triângulo. Então a gente pode ter um triângulo com os três ângulos congruentes, olha. Porém, esse aqui é bem maior do que esse aqui. Quer dizer, os três lados, o fato dos três ângulos serem congruentes não implica que os três lados são congruentes. Isso é justamente a semelhança de triângulos que a gente vai ver futuramente. Mas o fato dos três lados serem congruentes implica sim que os três ângulos são congruentes. Por isso o triângulo é chamado uma figura rígida. Bom, para a gente poder argumentar o caso lado, 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 a gente vai precisar antes mostrar um resultado que eu comentei em aulas anteriores aí, que é o seguinte. Nós definimos triângulo isósceles. Foi na aula passada, inclusive. Nós dissemos que um triângulo isósceles é aquele em que ele tem dois lados congruentes e um terceiro lado ali diferente. Né? Ou, eventualmente, podemos até pensar em lados iguais, mas o fato é, quando nós temos um triângulo que tem dois lados congruentes, esse terceiro poderia até ser igual, né? Que aí no caso seria um triângulo equilátero, mas enfim, se nós tivermos dois lados congruentes, então os ângulos referentes a esses lados, da chamada base, digamos, daquele lado que a gente não conhece, não sabe se é igual, por exemplo, eles também serão iguais. Quer dizer, o fato dos lados serem congruentes vai implicar que os ângulos da base são congruentes, certo? É isso que a gente quer argumentar agora aqui. E a gente vai argumentar também o caminho inverso, que quando os ângulos são congruentes, então os lados são congruentes. Vamos partir primeiro desse lado aqui, tá? Vamos pensar nesta implicação. Lados congruentes implicaria ângulos da base congruentes, tá certo? Bom, o que a gente faz para isso aqui é a seguinte.
Vamos apagar aqui. Apagando aqui. A gente vai fazer o seguinte. Vamos imaginar que aqui nós temos o lado A, o vértice B e o vértice C. Agora nós vamos pensar nesse triângulo, aplicando uma reflexão desse triângulo. Nós vamos fazer esse mesmo triângulo aqui do lado. Olha só que interessante. Aqui vai estar o A, aqui está o C e aqui está o B. Né? Esse lado congruente a esse. Então nós fizemos isso. Agora aqui nós temos o triângulo, então, o ABC e depois nós temos o triângulo ACB. Veja bem como a gente pronunciou, né? ABC, ACB. Quando eu estou pronunciando assim, eu estou querendo dizer que o correspondente ao vértice A é o próprio vértice A. O correspondente ao vértice B é o vértice C. E o correspondente ao vértice C é o vértice B no outro triângulo, certo? Aqui seria o meu A', né? Aqui o meu B', que é o C, e aqui o C' é o B. Ok. Então nós aplicamos nós rotacionamos esse triângulo. Então vamos dizer assim, é o mesmo triângulo, só que rotacionado. E aí olha o que acontece. Este ângulo de cima é claramente, como nós fizemos apenas uma rotação, este ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui. Ora, mas então se a gente comparar esses dois triângulos, nós temos o caso lado, ângulo, lado, que é exatamente o primeiro caso aqui, o postulado de congruência primeiro ali, né? O postulado do caso de congruência de triângulo. Então isso significa que esses dois triângulos são congruentes. Ora, mas se eles são congruentes, então este ângulo aqui tem que ser congruente a este aqui, certo? O B tem que ser congruente ao C. E este ângulo aqui tem que ser congruente a este aqui. O C tem que ser congruente ao B. Então veja, o B tem que ser congruente ao C. E o C tem que ser congruente ao B. Ou seja, o B e o C têm que ser congruentes. Tá certo? Então, quer dizer, eu usei uma notação diferente aqui só para enfatizar. Mas na verdade o que a gente acabou de mostrar é que os ângulos da base têm que ser congruentes, sim. Tá certo? Então quando os triângulos são isósceles, lados congruentes, os ângulos da base certamente são congruentes. Olha, só uma pequena estratégia que a gente fez aí, olha que interessante. Agora, se a gente pegar o caminho inverso, se a gente partir o seguinte, né? Se a gente parte de triângulos em que os ângulos da base são congruentes, e escreve assim, ABC, e faz esse mesmo triângulo aqui, rotacionado, né? Mesma ideia. Coloca aqui o A, aqui o C e aqui o B. Né? E os ângulos são congruentes, portanto aqui está esse ângulo e este ângulo aqui. Então nessa situação, a gente teria o quê? Que este lado aqui é congruente a este. Claramente, porque a gente partiu do mesmo lado BC aqui. Tá? Então aqui a gente tem o caso ângulo, lado, ângulo. Olha só. Ângulo, lado, ângulo. Aí já é o segundo caso que a gente acabou de demonstrar. Então, isso implica que esses triângulos são congruentes, portanto, o lado AB tem que ser congruente ao lado AC. E o lado AC, mas o lado AC é esse aqui, então eu posso pôr dois risquinhos também. E aí vai ficar congruente ao lado AB. Então, os dois lados aqui correspondentes à base são, sim, congruentes. Então, a gente acabou de mostrar que quando a gente tem triângulos isósceles, ou eles têm, equivalentemente, né, os dois ângulos da base são congruentes, ou os dois lados são congruentes. Então, um triângulo que é isósceles, ele também é chamado isoângulo, né? Podemos dizer assim, tá? Pronto, então agora nós já temos esse fato. Então, é isso que a gente vai usar nesta demonstração do caso de congruência lado, lado, lado. L, L, L. Agora, olha que estratégia interessante que a gente vai usar aqui. Vamos pegar esse triângulo ABC e eu vou pegar esse triângulo A', B', C' e eu vou levar esse triângulo para cá. Esse lado é o dois risquinhos, está aqui embaixo. Então eu vou levar esse lado aqui embaixo, vou pegar esse vértice lá em cima, vou fazer isso aqui. Olha só. Então, eu levei este mesmo triângulo aqui, né? Eu levei aqui para baixo. Eu joguei esse triângulo para cá, né? Este vértice B aqui eu identifiquei eu juntei aqui, né, digamos, com o B'. Esse C eu juntei com o C', então ficou certinho aqui porque a medida é a mesma. E esse A' veio parar aqui embaixo. Quer dizer, a gente só rotacionou, olha, veja bem, nós rotacionamos esse triângulo e trouxemos ele para cá.
Tá certo? Tá clara a transformação que a gente fez? Bom, com isso vamos apagar esse ângulo aqui, não importa por enquanto. E vamos pensar nesse segmento aqui, né? Porque agora aqui a gente tem um quadrilátero aqui, né? Agora veja só, né? Este lado A', B', tá aqui, é o mesmo valor deste aqui, então tá aqui. E este aqui tá aqui, né? O AC é o A', C', que tá aqui, a gente só jogou para cá, tá certo? Então a gente fez essa transformação. Transformação não, a gente juntou, né? Virou essa figura e trouxe para cá. Então aqui o 3 veio para cá e o 1 veio para cá, ó, certo? Beleza, agora esse triângulo AB', ou AB', ele é isósceles, porque ele tem este lado e este congruentes. Agora, uma vez que esse triângulo é isósceles, a gente acabou de mostrar que este ângulo aqui tem que ser congruente a este ângulo aqui. Acabamos de mostrar isso aí, que no triângulo isósceles os ângulos da base têm que ser congruentes. Esse triângulo lá de cá também ele é isósceles. Olha só, 3 e 3. Então aqui também este ângulo é congruente a este aqui. Tá certo? Pronto. Isso significa que quando a gente olha para o triângulo ABC e para o triângulo A', B', C', este ângulo de cima aqui é um simples mais um duplo. Mas aqui embaixo também ficou um simples mais um duplo. Então esse um simples mais um duplo a gente vai levar para cá, ó. Vou escrever aqui assim, ó, um simples e um duplo aqui, ó. Um simples e um duplo. Quer dizer, este ângulo de cima é o mesmo daqui. Pronto. Então a gente caiu no caso lado, ângulo, lado, que é o postulado. Tá certo? Então, dados os três lados congruentes, então os triângulos serão congruentes. Veja que para mostrar o caso ângulo, lado, ângulo, a gente usou o primeiro postulado. Para mostrar o terceiro caso de congruência, a gente usou só o primeiro postulado também. Porque a gente usou o primeiro postulado agora, né? Lado, ângulo, lado, e usou na demonstração de que se os ângulos da base são iguais, se os lados são congruentes num triângulo, então os ângulos da base são congruentes, a gente usou somente o primeiro caso também. Tá? A gente usou o segundo caso para mostrar a volta, né? Que quando os ângulos são congruentes, então os lados são congruentes. Mas efetivamente, para chegar no LLL, a gente usou só o primeiro caso. Então esses dois casos aqui, eles são decorrências deste aqui, somente. Bom, agora nosso quarto caso aqui também é um resultado, um teorema, né, que provém aí dos anteriores, que é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Existe uma forma de nós justificarmos, recaindo também no primeiro caso, no caso lado, ângulo, lado, mas como nós viemos nessa sequência, nós vamos utilizar este caso aqui para justificar esse aqui. Né? E vai ser uma demonstração bastante simples, aí vocês vão ver. Por que eu quero dizer o caso ângulo, lado, ângulo? Primeiro, vamos entender que caso é esse. Né? Esse é o caso LAA e um O aqui embaixo, que é lado, ângulo, ângulo oposto. Significa isso, lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Lado, ângulo, ângulo oposto. Tá? Então esse caso também é bem importante. Qual vai ser a nossa ideia? Nós já demonstramos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Ora, mas se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então, com certeza, se eu tenho dois ângulos de um triângulo, que são dados, o terceiro ângulo, certamente ele tem que ser congruente também ao terceiro ângulo do outro triângulo. Bom, então este ângulo tem que ser congruente a este. Então aí nós caímos no caso ângulo, lado, ângulo. Está aqui, ó. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Tá certo? Então, usando o fato de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus e o caso 2 aqui, que nós demonstramos a partir do caso 1, nós demonstramos o caso 4. Tá certo? Então, uma demonstraçãozinha bem simples para vocês. Agora, por fim, nós temos um quinto caso, que é um caso que nós vamos ficar devendo a demonstração, vamos mostrar apenas futuramente, que é o caso CH, que é o caso cateto hipotenusa. Bom, esse caso ele é específico para situações desse tipo aqui. Olha só. Quando nós tivermos especificamente um triângulo retângulo.
Olha só, temos um triângulo retângulo, existe essa identificação com os vértices ABC, a linha B', C', reto aí no ângulo B, né? Aqui a gente não sabe, né, esse ângulo. E aí esse caso, ele é o seguinte, é o caso cateto e hipotenusa. Digamos que a gente sabe que este cateto é congruente a este cateto e que a hipotenusa é congruente também a esta hipotenusa, certo? Então, no caso do triângulo retângulo, a gente tem o cateto e hipotenusa. Esse caso também vai garantir que os triângulos são congruentes, só que nós temos que justificar isso aí futuramente, depois de nós vermos o Teorema de Pitágoras. Porque através do Teorema de Pitágoras, nós vamos conseguir mostrar que, dado um cateto e a hipotenusa, nós conseguimos encontrar o terceiro cateto. Então esse terceiro cateto certamente vai ser igual, portanto nós vamos cair no caso lado, 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 por exemplo, né? Que é o terceiro lado, ou também o caso lado, ângulo, lado também, poderia ser entendido dessa forma aqui também, tá? Mas enfim, isso vai depender do Teorema de Pitágoras, que nós vamos mostrar mais pra frente, tá? Mas por enquanto, digamos que a gente já vai poder utilizar esse resultado, contanto que a gente não seja algo que dependa do Teorema de Pitágoras, porque esse resultado, até a gente chegar a demonstrar o Teorema de Pitágoras, a gente não vai poder usar esse caso aqui, tá? Isso vai ser importante, a gente ter esse cuidado aí, né? Porque se para demonstrar o Teorema de Pitágoras a gente tiver que usar o caso cateto e hipotenusa, que é uma decorrência do Teorema de Pitágoras, a gente fica como se fosse uma cobra correndo atrás do próprio rabo, né? Uma coisa implicou na outra e aquela outra a gente usa para provar aquela outra, então não é correto, tá? Não fica logicamente correto e esse é o grande perigo da construção de uma teoria matemática, enfim, em qualquer ciência aí também, né? Que a gente construa uma coisa que cada coisa dependa daquilo que vem depois, né? Cada coisa que vem depois dependa do que veio antes e a gente não use uma coisa que veio depois, que é uma decorrência do que veio antes, para provar o que veio antes. Aí fura, né? A teoria estaria furada. Mas enfim, este é o caso cateto e hipotenusa também, que a gente vai justificar futuramente, certo? Então, só deixando claro aqui, ó, este é o caso cateto e hipotenusa, ó. A gente tem um triângulo retângulo, cateto e a hipotenusa são congruentes, portanto, esses triângulos serão congruentes. Bom, então nós vimos os 5 casos de congruência, justificamos esses 3, comentamos que esse aqui é um postulado, e agora aproveitamos para mostrar que, dado um triângulo isósceles, né? Os seus ângulos da base são congruentes, e se os ângulos da base são congruentes, então o triângulo é isósceles. Mostramos, e agora nós vamos aproveitar para mostrar alguns outros resultados que são interessantes, referente à congruência de triângulos. Bom, o resultado que nós vamos mostrar agora aqui é o seguinte. Dado um triângulo isósceles, ABC, em que os lados AB e AC aqui são congruentes, né? Nós vamos mostrar que, se nós pensarmos numa perpendicular à base, ou seja, na altura do triângulo isósceles, nós vamos mostrar que a altura do triângulo isósceles, ela encontra a base aqui num ponto D, e que esse ponto D é exatamente o ponto médio da base. Tá certo? Bom, primeiro, caberia a gente comentar aqui que essa altura realmente ela tem que ser interna ao triângulo. Tá? Porque, de fato, se a gente pensar nesta situação aqui, né? Uma coisa um pouco estranha, mas em que esta altura ela seria, por exemplo, externa ao triângulo, olha só. Se essa altura, ó, que o ângulo reto, né? Estou exagerando ali. Se essa altura for externa ao triângulo, bom, primeiro a gente acabou de mostrar que os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Olha só, este ângulo é congruente a este. Então a gente já sabe isso aqui. Isso a gente já acabou de mostrar, né? Mostrou para mostrar o caso lado, lado, lado. Então esses ângulos são congruentes. Como eles são congruentes e são ângulos internos de um triângulo, certamente eles vão ser ângulos agudos. Por quê? Porque se um deles for um ângulo reto ou obtuso, a soma dos dois já vai passar de 180. Então esse cara aqui é um ângulo agudo. Isso aqui é um ângulo agudo. Como esse aqui é agudo, este aqui certamente é obtuso. Então a gente teria um triângulo com um ângulo reto e um ângulo obtuso. Então passa de 180 graus. Então realmente não faz sentido pensar que essa altura é externa ao triângulo. E no próprio vértice também não faz sentido, porque este ângulo é agudo, né? E o outro
obtuso, então não é 90 graus, tá? Então realmente, apenas para a gente deixar bem claro, né? Que a altura ela tem que ser realmente interna ao triângulo aqui, no caso do triângulo isósceles, né? Ok. Nós queremos mostrar que o segmento BD é congruente ao segmento DC. Agora, se a gente olhar para o triângulo, olha só, triângulo ABD e o triângulo ACD, olha o que acontece com esses triângulos. Esse triângulo aqui é reto. Este ângulo é congruente a este. E esse lado é congruente a esse por definição do triângulo isósceles. Então a gente tem o caso lado, ângulo, ângulo oposto. LAAO. Certo? Então esses triângulos eles são o quê? Congruentes. Pelo caso, por quê, né? Vamos justificar bem corretamente aí. O lado AB ele é congruente ao lado AC. O lado AD é congruente ao próprio lado AD. Né? Estou dizendo AD congruente a AD porque o AD aqui eu estou pensando como lado desse triângulo da esquerda e o outro AD do triângulo da direita. E o ângulo ABD congruente ao ângulo ACD. CD. Certo? Ora, essas três condições aqui implicam exatamente que os triângulos ABD e ACD são congruentes, tá? Então, essas três condições se implicam nessa condição aqui de cima. Portanto, se eles são congruentes, então certamente, como decorrência, né? Logo, o BD ele tem que ser, sim, congruente ao CD. Tá? Então, realmente, esse segmento aqui, ó, tem que ser congruente a este aqui. Então, realmente, esse D é o ponto médio, tá, da base. Então, a altura de um triângulo isósceles, ela encontra a base realmente no ponto médio. Certo? Veja que eu sempre estou tomando cuidado de escrever na ordem correta. Olha, ABD. ABD. Do A, eu fui para o ângulo simples aqui, para o B. Depois para o D. Depois do outro eu fui para o ACD, né? E não ADC. Embora fosse o mesmo triângulo, fica mais correto aí a gente adotar essa ordem mesmo aí, né? Então, só para deixar claro, a gente usou o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Ó. Lado, ângulo, ângulo oposto ao primeiro lado. Ok, já temos mais esse resultado. Vamos justificar apenas mais um resultado hoje, né? Na verdade, esse resultado é bastante simples. Ele diz o seguinte, se um triângulo é equilátero, então ele também é equiângulo, né? Ele tem os três ângulos valendo aí 60 graus, né? Porque como a soma é 180, então os três ângulos têm que valer 60 graus cada um para dar a soma 180. Ok, para a gente justificar isso, a gente observa o seguinte, né? A gente já mostrou que quando o triângulo é isósceles, quando ele tem dois lados congruentes, então os dois ângulos da base são congruentes. Então se a gente pensar nesse lado aqui como base, esquecendo aqui, né? Pensando nesses dois lados iguais, né? Congruentes, e esse lado como base, certamente este ângulo tem que ser congruente a este. Agora, se a gente esquecer, pensar nesse lado aqui, ó, como base, e pensar nesses dois lados como lados do triângulo isósceles, né? Então nós temos este ângulo tem que ser congruente a este. Ora, mas então esses dois ângulos têm que ser congruentes entre si e esses dois também têm que ser congruentes. Portanto, os três ângulos têm que ser congruentes. Tá? A gente usou uma espécie de transitividade aqui, né? Quer dizer, esse ângulo é congruente a este e este é congruente a este. Portanto, esse também tem que ser congruente a esse. Então, os três são congruentes e igual a 60 graus. Tá? A volta vale também. Porque a gente mostrou que quando a gente tem uma situação em que dois ângulos são congruentes, então esse lado é congruente a este. Aí pensando neste lado aqui como base, aqui ó, 60 graus os dois,
Então esse lado tem que ser congruente a esse. Então os três lados são congruentes, portanto o triângulo é equilátero. Então o triângulo equilátero, a gente já viu que ele é também equiângulo, ou seja, os três ângulos também são 60 graus, e se os três ângulos são 60 graus, então ele é equilátero, tá? Bom, então hoje, pessoal, a aula é bastante rica. Nós não vamos fazer mais muitos exercícios especificamente de congruência de triângulos, mas nós sempre vamos voltar a esses resultados, porque tem vários resultados que a gente vai ter que demonstrar envolvendo quadriláteros, envolvendo polígonos, enfim, uma série de coisas. A gente vai ter que sempre estar voltando nesses casos de congruência. Então, muito importante isso aqui. Tá ok? Então, com isso, finalizamos a aula de hoje, uma aula bastante teórica, mas muito importante, fundamental. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!